Hoje ainda estamos nessa grande alegria, iniciando o ano novo, né? Podendo olhar a nossa Mãe Maria como mãe do Filho de Deus, né? Hoje a Igreja comemora a Santa Maria, Mãe de Deus, destacando que, de fato, Jesus nasceu de um de nós, né? De Maria, uma humana que Deus escolheu como colaboradora do plano da salvação, né? É interessante a gente falar nisso, né? Porque remete à família, né? E ontem também nós tivemos a celebração, né, da família, né? Sagrada Família. Da Sagrada Família. E se a gente olhar para a própria história da criação, lá no Gênesis, quando Deus cria o homem, e depois ele vai falar que não é bom que o homem esteja só, e cria uma companheira para ele, que vai ser a Eva. Então aí eles vão formar uma família, né? E vai acontecer o pecado original e todas essas coisas, né? Que a gente sabe. E parece que Deus não desiste do homem, né? Porque dessa criação aconteceu o pecado original, depois aconteceu lá o Caim, né? Os filhos de Adão e Eva, um matou o outro. Mas ainda assim, quando Deus quer entrar na nossa história, ele faz questão de entrar numa família. Ele sendo Deus, a gente falou, acho que no programa passado, sobre isso, né? Ele sendo Deus, ele poderia simplesmente se materializar como um adulto. Mas não, ele quer nascer exatamente num seio de uma família, né? De Maria e de José, né? Então, assim, por quê? Porque a família tem uma importância muito grande, né? Sim. Então, o que a gente queria trazer para o senhor hoje, Dom Tiago, é exatamente assim, qual a importância, o que Jesus, né, o que Deus está sinalizando para a gente exatamente com essa encarnação do Verbo no seio de uma família, né? Sim, sim. Não, eu acho que a primeira coisa e mais importante é que exatamente não é por acaso que Deus nos criando como homem e mulher, né? E nós olhamos desta maneira que um completa o outro, que o homem ele não consegue ser plenamente homem a não ser que ao lado de uma mulher. Que uma mulher não é plenamente mulher a não ser que ao lado do homem. E que conjunto dos dois, em certa maneira, lembrando a Santíssima Trindade no seu amor, exatamente é capaz de gerar uma nova vida. Como nós todos somos o fruto do amor da Santíssima Trindade. Então eu não tenho dúvida que Deus, com isso, quis nos dar um forte sinal que a família é uma construção planejada pelo próprio Deus, dada para nós, para que nós nela possamos surgir, né? Porque a nossa vida começa com relação entre homem e mulher e esperamos essa relação que possa acontecer sempre dentro de uma família. Então, na família surge uma nova vida, nós surgimos na família, onde somos amados por um amor completo, masculino e feminino, que se completa, que consegue no seu amor dar uma mulher para seu filho, o homem não consegue. Mas aquilo que o homem consegue, a mulher também não consegue. E a beleza é a união destes amores que dá para o filho aquilo tudo que ele precisa, né? E depois, exatamente neste apoio, o homem cresce, se desenvolve, tendo a figura do pai, tendo a figura da mãe, se tornando adulto e aí assumindo já o seu papel para criar exatamente a sua família ao lado de um homem, ao lado de uma mulher e assim a humanidade cresce e povoa a terra como foi exatamente a vontade do próprio Deus. Então eu tenho toda a certeza que essas coisas não aconteceram por acaso, né? Que esta é a vontade de Deus
para o nosso bem. Ele preparou tudo isso desta maneira porque era a melhor maneira de a gente surgir, existir neste mundo e se preparar para uma comunhão maior lá na eternidade. Inclusive, isso que o senhor falou, né, do amor materno e do amor paterno, né? Hoje, a própria ciência também, ela já fala sobre isso, né? Da necessidade que os filhos têm exatamente da figura tanto do pai, que é uma figura insubstituível, quanto a figura da mãe, né? Para a boa formação da pessoa em si, né? Tanto a formação de caráter, a formação social, né? Ela acontece dentro dessa primeira sociedade que o filho vai estar vivendo no contexto da família, né? Sim, sim. Eu não sei porque nesses últimos tempos, realmente, essas que você está falando, né? Esses dados científicos fica meio que escondidos, que se parece que se deixa isso de lado, como se fosse dizendo, não, tanto faz, se você tem ou não o pai ao seu lado, a mãe, ou você tem até hoje essas propostas, né, 2 pais, 2 mães, tudo mais, que tudo isso é aceitável e que não tem nenhum prejuízo. Se fala assim, se promove estas ideias, né, mas basta procurar na própria internet, né, que é fácil de encontrar, com certeza. Sim. Na literatura de alguns anos atrás, muitos estudos que falavam exatamente sobre a importância da figura da mãe, do pai, né, no desenvolvimento saudável de um ser humano, né? Não sei porque esses dados que não eram baseados na nenhuma ideologia de tentar depressionar o ser humano ou tirar talvez alguma coisa boa do ser humano. E sim, foram feitos esses estudos na base de uma saudável e verdadeira ciência, né, que apontava a importância para nós do crescimento, tendo ao nosso lado o pai, tendo ao nosso lado da mãe, né? E de fato, isso tudo, não tem dúvida, está coerente com aquilo que Deus sempre nos ensinava e nos ensina sobre o plano de Deus para a humanidade, que passa pela família. E falando principalmente sobre isso, a gente pode até, hoje também nós estamos celebrando Nossa Senhora, né? Uhum. E se a gente for fazer uma analogia, se por um homem o pecado entra no mundo, né? Por um homem também veio a salvação. Se pelo sim de Eva, né, veio o pecado, pelo sim de Maria nos veio o Salvador, né? Se pela família do Éden o pecado vem para o mundo, pela família de Nazaré veio a salvação, né? Sim, sim, sim. E aí Nossa Senhora tem um papel importantíssimo a partir do momento do seu sim, né? Era sim. Nossa mãe, mãe da igreja, mãe do nosso Salvador, né? O que o senhor pode destacar hoje, num dia tão especial? Sim, não, naquilo que você falou. De fato, a igreja aponta essas verdades que ela percebeu, né? Porque, de fato, tudo isso aconteceu e depois, na reflexão, o ser humano percebe isso, né? Sim. Esse paralelismo, né? Esse paralelismo que acontece, né? As coisas que aparentemente aconteceram daquele jeito e nós descobrimos que Deus reage a esta situação, né? Como aqui, né? Isso se também fala na própria liturgia, né? Que por primeira Eva entra exatamente o pecado, mas pela segunda aí que vem salvação, né? Também se fala sobre a cruz, que por um lado é um instrumento da morte, mas por outro lado um instrumento que, apesar da morte que gera, também nos trouxe a vida. Então, realmente, isso só, para mim, é mais uma prova que a grandeza e sabedoria de Deus ultrapassa até os planos humanos e até os planos do inimigo contra nós. Sim. Porque ele pode investir toda a sua força para atrapalhar, prejudicar o plano de Deus para a humanidade. Mas Deus sempre dá
uma meia volta, contorna e até aquilo que no plano do inimigo ia nos matar, prejudicar, no final das contas, se nós vivemos essas experiências difíceis até deste mundo, né? Se nós vivemos essas experiências unidos com o próprio Deus, tudo isso se torna até um benefício, em certa maneira, traz alguns benefícios. Então, é importante que nós nunca desconfiemos do amor de Deus e que, no meio de tantas coisas que, às vezes, tiram a nossa esperança, ainda possamos acreditar que Deus é maior. É interessante a questão que o João colocou, né? Esse paralelismo que existe entre o Éden, entre a família do Éden e a família de Nazaré. O Scott Hahn, aquele presbiteriano, se não me engano ele era presbiteriano, aquele protestante que ao contemplar a Santa Missa ele se converteu e passou a estudar mais a fundo a palavra, né, e se tornou católico. Ele escreveu há pouco tempo, eu fiz essa leitura e por isso ela me veio à memória, que ele coloca, por exemplo, no caso, enquanto que um anjo suscita na Eva, né, tenta a Eva e ela corresponde pecando, um outro anjo também suscita na nova Eva algo e ela corresponde dizendo seu sim, né, se colocando humildemente diante de Deus, né, faça-se em mim segundo a tua vontade, enquanto que a primeira Eva dizia, a primeira Eva foi tentada na questão oposta. Vocês serão como deuses se vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A primeira Eva, suscitada por um anjo, disse sim ao pecado, enquanto que a nova Eva, também suscitada por um anjo, disse podemos dizer sim que à salvação. Né? Sim. É interessante, né? Nos pequenos detalhes, essa poesia na providência de Deus, no projeto de Deus. Sim. Para a nossa salvação, né? Isso mesmo. Não, porque podemos falar assim que Eva, perturbada pelo inimigo, né, ela disse se a própria vontade, porque ela sabia que a vontade de Deus era diferente, né? E ela disse se a própria vontade, né? Que importa é a minha vontade. Conforme minha vontade, eu quero isso, né? Sim. E aqui Maria fala se não a própria vontade, e sim incondicionalmente a vontade de Deus, né? Então isso só nos mostra, isso só nos mostra como que Deus é maravilhoso, né? Que Ele repara os nossos erros, mas também, por outro lado, quanto que nós precisamos tomar conta da nossa vida, nossa história, principalmente na relação com Deus, para sempre ter nosso coração aberto a Ele e com toda a confiança abraçar, acolher a vontade dele, e quanto que nós precisamos estar muito atentos quando queremos promover a nossa própria vontade, principalmente quando ainda percebemos que essa nossa vontade não está bem coerente com aquilo que Deus nos ensina. Aí que nós precisamos ter toda a atenção para realmente reagir no momento certo, para dizer não, eu posso até ter um plano maravilhoso, né, ser neste plano alguém extraordinário que eu sonho de um dia ser, né? Mas se o caminho que eu tenho que tomar, ele vai agredir a vontade de Deus na minha vida, que ele vai me colocar contra o próprio Deus, com certeza eu não vou escolher esse caminho. Eu vou procurar outra opção que é exatamente aquilo que Deus me propõe. E também finalizando a questão da família do Éden, né, e a família de Nazaré, Scott Hahn continua. Eu achei impressionante isso que eu não vi em nenhum lugar. Ele fala assim: da mesma forma que por uma intervenção de uma mulher, o primeiro Adão pecou, né? Porque a serpente tentou Eva, e Eva cutucou lá, Adão, come também, né? A segunda Eva também interviu ao novo Adão para que ele fosse realizasse a primeira obra gloriosa, que foi transformar água em vinho nas bodas de Caná. Ela, na sua humildade, foi lá, chegou para o novo Adão, que é Cristo, e fala, eles não têm mais vinho, né? E com essa intercessão, primeira intercessão de Maria, Jesus, o novo Adão, diz sim,
e realiza o primeiro milagre. E diz no final, é o primeiro milagre do ministério de Jesus e muitos creram nele, né? Ali começa o ministério público, ali começa o processo público da missão de Cristo, né? Interessante também, tudo envolvendo família, né? Interessante Sim, essa Então, essa Eles estavam no casamento, né, ainda. Exatamente. Sim. Não, Olha não, a comparação, eu com nunca tinha certeza. ouvido isso, achei interessante, né? Não, com certeza, isso exige de nós uma atenção, A palavra é quando viva, que né? nós estamos lendo a palavra de Deus, quando nós estamos assim admirando as obras de Deus também na nossa vida, né? Para perceber a ação de Deus e que Ele tem o seu plano, e aí esse plano passa por muitas experiências exatamente na nossa vida. Então, que nós hoje possamos, com muita também confiança, entregar a nossa vida à nossa mãe, né, no início deste novo ano, pedindo Sim. para que ela, como cuidou e muito bem, o Filho de Deus possa também cuidar a cada um de nós nessa nossa caminhada rumo ao céu, e que no meio de tantas ideias que com certeza surgiram nossos corações no início deste ano, possamos sempre nos perguntar quanto que esta ideia vai ser coerente com a vontade de Deus para a nossa vida, para realmente só escolher aquilo que sabemos vai nos aproximar a Deus e, sem dúvida, largar tudo que quer nos afastar dele. Então, que Amém. Nossa Senhora abençoe todos nós. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.